Olá, turma, bem-vindos à nossa aula 3 do módulo FIC, né? Custos logísticos, parte 3. Desculpa passar o caderno aqui na frente. Vamos lá, deixa eu engrenar aqui e pegar o ritmo. Vamos lá. Bom, turma, seguindo nossa mesma metodologia, nós vamos passar aqui um vídeo, né, sobre a atividade específica, sobre o que a gente vai fazer. E eu já começo reforçando que nós vamos trabalhar a apostila de maneira... A gente não vai trabalhar na maneira cronológica, a gente não vai trabalhar na íntegra, não vamos fazer a apostila inteira. E no nosso caso de custos logísticos, nós vamos focar na parte teórica e vamos pular toda aquela parte dos cálculos, né? Até porque nossa metodologia precisaria de alguns ajustes para a gente passar essa coisa de cálculo e a gente não vai se aprofundar se a gente não vai conseguir trabalhar bem essas questões. Então vamos focar na parte teórica. Dito tudo isso, a leitura recomendada hoje são de 2 páginas, mas porque fala sobre uma das etapas daqueles 4 movimentos lá dos custos logísticos. A gente já falou sobre armazenagens, hoje nós vamos falar sobre os custos de estoque, vendo minha cola aqui, e também a gente vai trabalhar também custos de transporte e de manutenção, tá bom? A página, como eu falei, é da 43 a 44. Então a gente dá um pulo aí, né? É a parte 4 da apostila e a gente começa na página 43 a 44. A leitura recomendada para fazer a atividade dessa nossa terceira unidade. Ok? Vamos começar seguindo aqui o nosso material, aqui a página 43 da apostila, com uma definição de armazenagem. Armazenagem, segundo o autor aqui, é o esforço financeiro aplicado no recebimento, armazenagem e expedição de materiais de produtos, tá? Então, vejam que a armazenagem inclui recebimento, né? O check-in, vamos dizer assim, dessa mercadoria, a armazenagem que precisa ser de maneira lógica, precisa ter uma inteligência para a gente localizar esses produtos quando a gente precisa, como já foi mencionado aqui, e a expedição é quando a gente libera esses produtos para o seu destino. Ok? Seja cliente, seja um outro fornecedor, enfim. O processo de armazenagem é dividido nessas 3 etapas: recebimento, armazenagem e expedição, né? Fechando esse ciclo aí. Então é uma definição de armazenagem muito abrangente. Muita gente vê a logística somente como a parte da armazenagem, né? Mas o sistema logístico, como a gente já comentou aqui também, ele é muito maior que isso. Então, quando a gente for falar os custos logísticos aqui, nós vamos dividir também em exemplos, né? A gente vai falar, vamos detalhar com alguns exemplos quais são esses custos. E lembrando também a nossa aula 1, custo é quanto a gente gasta, quanto a gente desembolsa para fazer aquela operação funcionar. Então, os custos logísticos é o custo de toda essa operação. Nós estamos falando em específico aqui na aula 3, na página 43 da apostila, sobre os custos da armazenagem. Vamos aprofundar um pouquinho aqui no assunto. A armazenagem, como foi mencionado, ela é constituída por um conjunto de funções de recepção, descarga, carregamento, arrumação e conservação de matérias-primas, produtos acabados ou semi-acabados, ok? Uma vez que esse produto envolve mercadorias, este apenas produz resultados quando é realizada uma operação nas existências em trânsito. Vou já explicar tudo isso aqui. Com objetivos de acrescentar valor. Pode-se definir a missão da armazenagem como compromisso entre os custos e a melhor solução para as empresas. Na prática, isto só é possível se tiver em conta todos os fatores que influenciam os custos de armazenagem, bem como a importância relativa desses mesmos, né? Então, o que o texto fala aqui, o que essa introdução fala, é que é preciso fazer um inventário, né? Uma listagem de quais são os custos que envolve essa nossa armazenagem. Uma vez levantado esse valor, esse custo também, a análise seguinte é ver se vale a pena, né? Se está compensando, se o custo dessa armazenagem está fazendo sentido para o negócio, né? Mas a gente vai dar alguns exemplos também.
Então, envolve armazenagem, movimentação, carga e descarga. Então, mais uma vez, só reforçando, precisamos analisar e inventariar quais são esses custos que estão envolvidos, tá bom? Como a gente faz isso? Com o levantamento de tudo que está sendo gasto, né? Eu queria colocar aqui para vocês também que eu não estou recebendo um feedback assim com relação a dúvidas, com relação a esses exercícios e atividades, né? Então, só para manter o costume, eu me coloco à disposição aqui para explicar de maneira mais individual essas questões dos custos, embora eu tente resumir aqui, é claro que vão surgir dúvidas, então eu me coloco à disposição também para vocês esclarecerem essas questões diretamente comigo, né? Vamos lá, continuando no texto aqui. Na armazenagem, os custos envolvidos são geralmente fixos e indiretos, né? Então, quando a gente fala de custos fixos, são aqueles que são de estrutura, né? São aqueles custos que, como a gente já falou aqui também, né? Eles não variam de acordo com a quantidade que está sendo estocada ali. Então, quando a gente fala de custo fixo, eles não variam de acordo com a quantidade que está sendo estocada ali. E quando ele fala que eles são indiretos, necessariamente é porque não está ligado diretamente com a fabricação do produto. É um custo de armazenagem, de estocagem, né? Então, como o nome já fala, não é direto da produção, mas é um custo e esse vai ser atribuído ao valor do custo total. Tá? Então, quando a gente fala de armazenagem, só para fixar, geralmente eles são fixos, geralmente é estrutura, e indiretos, né? Não estão ligados diretamente à fabricação, mas sim ao conteúdo, a todo o entorno desse custo. Só voltar aqui para a página 44, que pulou aqui. Já vamos falar sobre a nossa atividade. Eu queria dar alguns exemplos desses custos aqui, né? Quando a gente fala de custos de armazenagem, né, que é um desses 4 que vai compor o nosso módulo aqui, o material aqui está propondo 3 cenários aqui. Um quando o prédio é próprio, e eu vou dar alguns exemplos desses custos quando o prédio é próprio. Outros custos quando o prédio é alugado, né, difere um pouco. E também quando é um armazém público, tá? Então, nessas 3 situações, a gente vai citar alguns exemplos aqui de custos. Vamos lá. Primeiro, quando o prédio é próprio, né? A gente, acho que com o exemplo também fica bem mais claro a visualização, né? E vai ser pedido também no nosso exercício. Quando o prédio é próprio, custo de capital investido na construção, né? É bem autoexplicativo, né? Você gasta com mão de obra, material, toda aquela coisa, acabamento, e isso é um custo que você está gastando com a armazenagem do produto. O prédio em si, quando você compra, né, o armazém ou o galpão, manutenção desse mesmo, aqueles exemplos que a gente falou de custos fixos são água, luz, IPTU, seguro, a administração, a parte administrativa, funcionários, logística e tudo mais, mão de obra direta nesse estoque, que são o pessoal de carga e descarga, enfim, recebimento, a mão de obra que está envolvida no estoque e depreciação. Depreciação é aquele valor, aquele deterioramento, aquele valor é um termo da contabilidade, né? É aquele valor que os produtos vão perdendo, que os bens vão perdendo com o passar do tempo, vai depreciando, né? Produtos em estoque, eles também sofrem essa depreciação. Então, está nessa parte dos custos do prédio próprio. Então, a gente vê que tem, fazendo uma recapitulação, tem depreciação, tem mão de obra, tem administração, tem custos fixos, são água, luz, IPTU, seguro, manutenção, prédio, construção e afins. Então, vejam que tem uma série de custos, né, que gasta para armazenar um produto. Esse é o cenário quando o prédio é próprio. Quando o prédio é alugado, muda um pouco, mas tem algumas particularidades quando você aluga um galpão. E é um cenário muito comum porque a maioria das pessoas vivem nessa situação, alugam um galpão.
né? Muitas empresas vivem nesse cenário aqui. Então vamos lá, prédio alugado, quais são os custos? Primeiro, claro, o aluguel, depois a manutenção do prédio, né, que muitas vezes fica por parte, na maioria das vezes fica por parte do inquilino, água, luz, IPTU e seguro, então vê que é um cenário parecido com o prédio próprio, mas tem as suas particularidades também. Administração, mão de obra, material de escritório, embalagens e depreciação. Então muda um pouquinho, né? A principal diferença aqui é o aluguel, né? E também está nesse cenário de custos da armazenagem. Quando o armazém é público, né? Então, taxas de armazenagem por unidade estocada, por unidade movimentada, por área ocupada. Então, é uma coisa mais regulamentada, é mais quando o armazém é público, né? Há taxas a quantidade do que você está estocando, tá bom? Então, quando a gente fala de exemplo assim, a gente vê assim, a gente vê que tem vários custos, né, que a gente gasta com o setor da armazenagem. O próprio produto em estoque, como a gente já comentou aqui também, ele é entendido como ativo circulante, né? Ele é um dinheiro vivo, tá? E só reforçando, a gente falou sobre custos da armazenagem, né, que é diferente do custo do estoque. Vamos falar também sobre transporte e movimentação para a gente fechar aquelas 4 categorias dos custos logísticos, né? As 4 categorias: armazenagem, estoque, movimentação, armazenagem, transporte, movimentação e estoques, tá bom? Sobre a nossa atividade, nós vamos pedir para vocês fazerem um resumo do que são os custos de armazenagem. Quando eu falo resumo, uma coisa bem sucinta mesmo, em torno de 5 linhas por aí. E eu vou pedir também exemplos, né, sobre cada tipo de custo, sobre alguns custos que são inerentes desse cenário aí de custos de estoque. No nosso módulo, para a gente finalizar o nosso Drops de hoje, é muito importante a gente entender o que é o custo, né? Aquela questão do custo fixo, variável, direto e indireto. E esses 4 setores que a gente vai trabalhar, tudo isso envolve os custos logísticos. Lembrando sempre que é responsabilidade do gestor da área logística administrar esses custos e fazer com que eles não fiquem mais elevados, ou então que eles entrem em, como eu posso dizer, desequilíbrio assim com a receita que está sendo gerada pela empresa, tá bom? Mais uma vez, dúvidas tragam para a gente, né? A gente falou hoje sobre o que vem a ser os custos de armazenagem e citamos algum exemplo, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais custos logísticos, custos de transporte, e eu conto com vocês, eu espero, com a questão das dúvidas e dificuldades, tá bom? Obrigado a todos, estou à disposição e até a próxima semana. Tchau, tchau.